Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mais Biologia, aqui quem fala é Roger Maia e vamos para uma aula de bactérias. Vamos nessa? Dependendo do autor que você utilize, você vai ouvir a designação domínio bactéria ou a designação reino Monera, para falar do mesmo grupo, que são bactérias e cianobactérias. Esses organismos, bactérias e cianobactérias, são procariontes. Que quer dizer o quê? Ser procarionte significa ser uma célula um pouco mais simples, na qual o material genético dela, o DNA dela, não é envolvido por uma membrana protetora, por uma carioteca. Ao contrário, esse DNA ele fica exposto no citoplasma, formando uma espécie de nucleóide, que a gente vai falar com mais detalhes depois. Além das bactérias e cianobactérias, as arqueias também são procariontes. Todos os demais organismos vivos são eucariontes. E aí eu me refiro aos fungos, aos protistas, às plantas e aos animais, ok? Então, os Monera, ou domínio bactéria, são procariontes. Além disso, esses organismos são amplamente distribuídos no mundo, no globo. Você tem bactérias em qualquer lugar do mundo. Você tem em vulcões, você tem em geysers, você tem no fundo do mar, nas dorsais mesoceânicas, você tem dentro da gente, né? Você tem quantidades enormes de bactérias em todo lugar. E eles apresentam diversos formatos. Eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho sobre isso. Mas vamos dar uma olhada na forma geral de uma bactéria. Aqui eu trago só um exemplo de bactéria para vocês terem uma base, uma noção do que eu quero falar, quando eu me refiro a um jeitão de uma bactéria. Mas uma bactéria tem esse desenho, né, por exemplo, composto por uma parede celular, tá bom? Uma parede celular que é feita de peptidoglicanos, que é uma coisa exclusiva de bactérias, então uma parede de peptidoglicanos, eu representei aqui na cor alaranjada. Fora isso, eles logo abaixo possuem uma membrana plasmática, tá, representado na cor azul, certo? Uma membrana plasmática, e possuem ainda dentro do citoplasma ribossomos. Os ribossomos, vocês já sabem qual é a função, né? Eles têm a função de produzir proteínas. Eles são o local onde as proteínas são feitas. Além dos ribossomos, né, que é marcado, a gente pode notar o material genético dessa bactéria. E esse material genético, DNA, né, ele é um DNA circular, ou seja, ele não tem um começo, uma ponta de começo e uma ponta de fim. Beleza? E esse DNA circular, ele se encontra muitas vezes associados a proteínas típicas das células procariontes, formando uma coisa chamada nucleóide, que é uma massa condensada, né, com DNA e proteínas, que lembra um núcleo, mas não é um núcleo, ok? É um nucleóide, lembra um núcleo, mas não é. Fora isso, existem outras estruturas acessórias que podem ser encontradas em bactérias. Por exemplo, o flagelo. O flagelo é uma estrutura de locomoção em bactérias e ele é diferente do flagelo das células eucariontes. O flagelo das procariontes, eles têm um motor na base que fica girando parecendo uma hélice de helicóptero, e assim ela consegue se locomover. Além disso, as bactérias, algumas, né, podem ter pelos, estruturas que são pelos. A gente chama isso de pili, né, do latim pili, pelos. E essas estruturas têm uma função muito grande no contato com outras bactérias, reconhecimento e também em capturar alguma bactéria para si para transmitir material genético. E esse material genético que eu estou falando para vocês não é o nucleóide que é transmitido. É transmitido um material genético pequeno que algumas bactérias podem ter, que é chamado de plasmídio, tá bom? O plasmídio nada mais é do que um DNA pequeno, circular também, que é exógeno, ou seja, é um DNA que não tem a origem na própria bactéria, mas é de origem externa. Pode ter vindo de uma outra bactéria que deu para ela, pode ter vindo do próprio meio, ela conseguiu capturar para si, ou pode ter vindo até de um vírus. O vírus chegou lá e inoculou o material genético que tinha dentro desse material genético parte de material genético de uma bactéria. E ele inoculou e agora faz parte da bactéria. Então, o plasmídio nada mais é do que um DNA que é exógeno, que não faz parte do genoma da bactéria. Mas a bactéria que tem plasmídio, geralmente consegue ter maior resistência a antibióticos, né, consegue ser mais forte com isso, consegue ter uma melhor comunicação com outras bactérias, dependendo do que tiver de genes dentro do plasmídio, consegue inclusive produzir esses pili. Geralmente, bactérias que têm pili assim é porque tem um plasmídio com um gene que produz esse pili. Okay? É como se dissesse o seguinte:
ser bactéria não necessariamente precisa ter um plasmídio, mas quem tem plasmídio sai ganhando, assim, tem benefícios nisso, pode inclusive ter uma maior sobrevivência, né, comparado a outras bactérias, ok? Sobre quando que surgiram as bactérias, o que a gente tem é um registro fóssil de estromatólitos. Os estromatólitos são rochas, né, são rochas que são feitas pela atividade de micro-organismos. Então você vai ter, inclusive, na rocha, impressões da existência de bactérias ali, micro-organismos de uma forma geral. E os estromatólitos mais antigos que a gente conhece datam de mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Isso então sugere que as primeiras bactérias, né, as primeiras formas de vida bacterianas existiam há pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás. É tempo de sobra. Beleza, gente? Vamos então prosseguir o assunto. Eu vou sair um pouco do quadro para vocês tirarem um print e eu já volto com novos assuntos. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre o metabolismo dessas bactérias, ok? As bactérias, elas possuem uma infinidade de formas metabólicas e a gente separa elas basicamente em duas grandes categorias, que são as autótrofas, autotróficas, e as heterotróficas. Então são duas grandes categorias que separam as bactérias. Pois bem, o que é uma bactéria autótrofa? A bactéria autótrofa é aquela que consegue produzir seu próprio alimento. Em outras palavras, para ficar um pouco mais técnico, um pouco melhor, é que ela consegue produzir sua própria energia e produzir seus próprios materiais orgânicos a partir da matéria inorgânica. Ou seja, a partir de materiais inorgânicos, né, consegue produzir a sua própria energia e consegue produzir seus próprios materiais orgânicos. Okay? E aí a gente tem, por exemplo, autótrofos quimiosintetizantes e fotossintetizantes. Okay? Já os heterótrofos, eles não conseguem produzir sua energia e matéria orgânica a partir da inorgânica. Eles, na verdade, precisam da matéria orgânica pré-existente para extrair energia e compostos para produzirem matéria orgânica para si. Ok? Esses aí são, no caso, que a gente chama de decompositores ou sapróbios, tá bom? São exemplos, no caso, de heterótrofos. Mas vamos falar de cada um deles com detalhes agora. Autótrofos quimiosintetizantes são aqueles que utilizam compostos inorgânicos para produzir seus alimentos e não luz, e não usam luz. Os fotossintetizantes utilizam luz também como fonte primária de energia. Okay? Então, exemplos de quimiosintetizantes. Existem aqueles que são nitrobactérias, né? São aquelas que usam amônia para produzir nitritos e depois nitratos. Essas são as nitrobactérias. Okay? Então eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, do amônio. Algumas bactérias fazem essa conversão para nitritos. E algumas ainda fazem a conversão para nitratos. E esse tipo de conversão é muito importante. Por quê? Porque as plantas não conseguem absorver a amônia, o amônio, na raiz das plantas. Elas só conseguem absorver o nitrato. E as bactérias que fazem essa conversão desempenham um papel importantíssimo para que as plantas consigam absorver nitrato. Tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos. Que fazem a conversão de amônio para nitrito são as nitrosomonas. As que fazem de nitrito para nitrato, nitrobacter. Há ainda uma associação entre algumas plantas leguminosas e algumas bactérias, né, do gênero Rhizobium, que conseguem fazer essa conversão para a planta, na própria raiz da planta. Né? Você vê a importância que as bactérias têm na vida das plantas. Né? Não só na vida das plantas, na vida dos animais também, né? O tanto de bactéria que a gente tem dentro da gente e que precisa estar lá dentro para que a gente consiga fazer uma digestão melhor do alimento, né? Então, as bactérias, elas desempenham diversas funções, diversas associações importantes para toda a vida de uma forma geral. Então, aqui são alguns exemplos, né, de nitrobactérias. A gente tem também ferrobactérias, né, são bactérias que conseguem usar o ferro para extrair energia e oxidar ele, né, para produzir compostos orgânicos, e ainda algumas que usam enxofre. Né. Como curiosidade, a maior bactéria do mundo, que é Thiomargerita, utiliza enxofre para produzir matéria orgânica para si. Uma curiosidade.
E aí as outras você já conhece, são as fotossintetizantes. As fotossintetizantes utilizam, né, um mecanismo muito similar ao que as plantas fazem para a obtenção de energia, né? Elas conseguem pegar o CO2 e a água, né, e na presença da luz conseguem converter, né, o gás carbônico e a água em formas orgânicas, como o açúcar, por exemplo. Beleza? Agora, partindo para os heterótrofos, né? Como eu disse, os heterótrofos são chamados de decompositores ou sapróbios, né? Por que eles são chamados disso? Porque eles estão agindo diretamente, né, na matéria orgânica morta. Eles precisam agir naquela matéria que está morta para quebrar aquelas moléculas orgânicas e usar a energia delas para produzir as suas próprias moléculas orgânicas. E aí a gente tem 3 grandes grupos de organismos decompositores, que são os aeróbicos, ou seja, eles fazem o trabalho deles de decomposição na presença de oxigênio, precisam do oxigênio para fazer essa reação. Os anaeróbicos não precisam de oxigênio. Na verdade, eles nem toleram oxigênio muitas vezes. Você tem um anaeróbico que você colocar na presença de oxigênio, ele morre, tá bom? E os anaeróbicos facultativos, que é o seguinte, eles usam o oxigênio, precisam do oxigênio, mas conseguem sobreviver na falta de oxigênio. Se você não tiver oxigênio, ele consegue ter outras rotas e continuar fazendo seu metabolismo, ok? Vou dar alguns exemplos de cada um deles. De aeróbicos, nós temos um muito conhecido que é a Pseudomonas aeruginosa, ok? Pseudomonas aeruginosa é uma muito conhecida. De anaeróbicos, um muito importante que está associado ao tétano, que está muito no solo, né? Tem muito no solo, esse aqui também tem muito, mas é Clostridium tetani, né, que está associada à doença, né, ao agente etiológico do tétano. E aí existem os anaeróbicos facultativos, né, tem vários exemplos, várias que vivem dentro da gente são anaeróbicos facultativos. Vou botar um exemplo aqui. Enterobacter cloacae. Cloacae. É uma bactéria que vive dentro da gente, né, vive dentro de vertebrados, e aí ela vive tanto na falta de oxigênio como na presença de oxigênio. Ok? Eu fiquei devendo para vocês falar de diversas formas de bactérias, eu vou fazer isso aqui agora. Receba aí, ó. Beleza? As bactérias podem possuir diversos formatos, por exemplo, como está nessa figura, cocos, que são pequenas bolotas esféricas, né, circulares. Elas podem formar também estreptococos quando elas estão associadas uma a uma em uma fileira. Podem ser estafilococos também, quando elas estão associadas em uma forma de massa, sem uma forma definida. Podem ser bacilos, vibriões, né? Podem formar espirilos, né? Várias bactérias têm esses tipos de formatos. Eu vou deixar o quadro aqui livre de novo para vocês fazerem alguma anotação ou um print e a gente já continua logo em seguida. Vamos agora para uma outra parte, que é a reprodução de bactérias. As bactérias têm a reprodução assexuada. Tá bom? E essa reprodução assexuada é do tipo divisão binária ou cisparidade. Que significa o quê? Uma bactéria, quando for se dividir, ela tem o seu nucleóide grudado na parede dela, e esse nucleóide se duplica, o DNA se duplica. Como é que ele se duplica? Abre uma origem, um buraquinho, um anelzinho que se abre, e aí a partir dali é feita uma cópia do DNA para um lado e uma cópia para o outro. Isso aqui é uma origem de replicação. Ela abre e aí começa a replicar de um lado e do outro. A partir daí, você, como se estivesse abrindo um zíper, você vai formar 2 DNAs. Você vai ter um DNA de um lado e um DNA do outro agora. Esses DNAs duplicados vão migrar para as extremidades da célula, um vai para um lado, o outro vai para o outro, e no meio vai acontecer um estrangulamento dessa célula. A célula vai ser estrangulada, dando origem, no final, a 2 células, no final desse estrangulamento. Isso é a divisão binária ou cisparidade. O resultado é muito parecido com a mitose. De uma célula mãe você tem 2 filhas. Só que isso não é mitose, tá bom? Isso aqui é uma coisa que só acontece em bactérias. Você não vai ter isso em células eucariontes. Agora, algumas pessoas podem perguntar, e as bactérias possuem reprodução sexuada? Não, tá bom? Não possuem. Muitas pessoas insistem em dizer que bactérias têm reprodução sexuada, só que elas não têm. É um costume que a gente tem de, já que a espécie humana tem reprodução sexuada, os eucariontes têm reprodução sexuada, tentar fazer analogias, né, comparações, generalizações com os procariontes. Isso não acontece.
as bactérias não possuem reprodução sexuada, não formam nem gametas, essas coisas, tá? Então, não possuem reprodução sexuada. Agora, um mecanismo que eles têm, muito interessante, que as pessoas consideram como uma forma de reprodução, é a chamada transferência horizontal de genes. Tá bom? Transferência horizontal de genes. É o quê? É você transferir os genes para uma bactéria, sem que ela esteja reproduzindo. Por isso que é o nome horizontal. Você vai transferir sem passar de uma geração para outra. Você não está passando de uma geração para outra. Com ela em vida, ela vai receber esse gene e vai permanecer como está. Tá, ok? É diferente, então, da transferência vertical. A transferência vertical é a divisão binária, né? Tem uma célula que é mãe e vai ter células filha, né? Então, de uma mãe você gerou filhos. Isso é vertical. Aqui é transferência horizontal. E existem 3 mecanismos. Eu já fiz um vídeo para vocês sobre isso e vai estar no final desse vídeo, um vídeo com animações explicando com detalhes essas formas, né, de transferência horizontal de genes, mas eu vou fazer uma breve pincelada. Existem 3 tipos conhecidos: conjugação, transdução e transformação. Conjugação é a transferência de genes, no caso do plasmídio, que é um pedaço, um DNA circular exógeno, de uma bactéria para outra bactéria. Uma bactéria dá para outra bactéria. A bactéria que tem esse plasmídio geralmente tem pelos, e esses pelos capturam a outra bactéria, trazem para perto, elas fundem o citoplasma de uma com a outra, e aí é passado o plasmídio de uma para outra. Isso é conjugação. A transdução é uma transferência que envolve um vírus, por exemplo. O vírus, ao sair de uma bactéria, pode ocasionalmente, né, sem querer, levar um pedaço do genoma de uma bactéria. E ao parasitar outra bactéria, ele acaba levando esse gene para outra bactéria, e aí a bactéria fica com esse outro gene, ok? E por último, a transformação. A transformação só acontece com bactérias que conseguem fazer isso. São chamadas de bactérias competentes. Elas conseguem, então, pegar o DNA que está no meio. Ela está ali vagando, caminhando pelo seu local, né? E ao se deparar com o material genético, ela consegue internalizá-lo, ok? Isso acontece com algumas bactérias chamadas competentes. E sabendo desse mecanismo, transformação, a gente trabalha muito com isso numa coisa chamada engenharia genética, que é o quê? A gente utiliza algumas bactérias competentes e produz, né, por meio de recombinação, produz alguns plasmídios com interesses próprios. Por exemplo, faz de conta que você quer produzir uma proteína ou algo que seja importante para o ser humano. Sei lá, um fator de coagulação sanguínea ou insulina. Você consegue então pegar um plasmídio e nesse plasmídio inserir um gene de interesse, um gene humano. Por exemplo, o gene está produzindo insulina. Então você tem um plasmídio bacteriano com informações bacterianas e você corta, né, esse plasmídio com enzimas de restrição que cortam no meio e insere, faz a colagem de um gene humano. Em seguida você coloca esse material no local onde tem essas bactérias competentes e dá um choque elétrico, um fenômeno que a gente chama de microporação. Você submete a um choque elétrico e esse choque elétrico desestabiliza um pouco as bactérias e aí elas deixam a parede celular um pouco mais porosa. Isso facilita a internalização desse plasmídio. E a partir daí a bactéria com esse plasmídio começa a produzir a insulina que você precisa, o fator de coagulação. Isso é engenharia genética. Você consegue fazer com que bactérias produzam substâncias humanas de interesse. Depois você só isola, né, para injetar numa pessoa que precise. Pois bem, gente, eu vou fazer uma pequena parada aqui, mas não quer dizer que o conteúdo acabou. Isso aqui é um conteúdo básico, então, do reino Monera ou do Mini Bactéria. Se vocês quiserem ver isso aqui com detalhes, eu vou deixar agora um card de um lado do vídeo para que vocês possam acessar. Se vocês quiserem ver um pouco de doenças bacterianas, eu vou deixar o outro card do lado aqui. Então são 2 cards que vão ficar aqui para vocês prosseguirem conforme vocês quiserem. Mas por favor, não deixa de deixar um like para mim, por esse vídeo, se você gostou, de compartilhar, de se inscrever nesse canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!